Olá, gente. Vamos dar agora continuidade, certo? Aos assuntos, certo? Às aulas. Porém, agora a gente vai entrar nos assuntos na cadeira de parasitologia humana, certo? A gente já viu aí aulas de microbiologia, certo? Já vimos vírus, bactérias, fungos e também já vimos os conceitos e definições de algumas doenças, certo? De alguns tipos, certo? De doenças, tipo zoonose, antroponose e assim por diante. E agora vamos adentrar, certo? No campo da parasitologia humana. Uma área muito fantástica, certo? Muito interessante e muito importante, certo? Para o nosso dia a dia, certo? E também para os cursos que eu dou aula, no caso. Então vamos lá. Bom, o que é parasitologia? É a ciência, certo? É um ramo da biologia que tem por objetivo estudar os parasitas, certo? E suas relações com o hospedeiro, certo? Então, é a ciência que estuda os parasitas e suas relações com o hospedeiro. Bom, qual é ou quais são os campos da parasitologia? Então, vamos lá. Em um sentido amplo, em um sentido geral, certo? Que é o é, é uma ciência, certo, que faz parte que faz parte o estudo de vírus, certo, e algumas espécies de bactérias, fungos, algas, certo, vermes, certo, que são os nematóides, certo, e também artrópodes e algas microscópicas, certo. Então, de uma maneira geral, a parasitologia ela abrange o estudo de todos esses seres, certo? Vírus, bactérias, fungos, protozoários, helmintos, certo? Que são os vermes, certo? E algumas algas, certo? E também os artrópodes, certo? Os insetos. Bom, agora de uma forma mais restrita, certo? De uma forma mais específica, pode-se dizer assim, é, aqui, ó, onde por razões são convencionais são alocados somente quem estuda-se somente protozoários, helmintos e artrópodes, certo? Então, de uma maneira geral, o campo da parasitologia ele abrange os estudos, certo, de todos os seres que eu falei aqui, né? Vírus, bactérias, fungos e os demais, como tem aqui no próprio slide, mas de uma maneira mais específica, certo? De uma maneira mais afunilada, são vistos apenas alguns, é, alguns seres, certo? Que causam essas doenças, certo? Parasitárias, certo? Essas parasitoses, que são eles, os protozoários, os helmintos, como eu falo, que são vermes, certo? E também os artrópodes. A gente vai ver o porquê disso, certo? No decorrer da aula. Então, prosseguindo aqui. Então, pessoal, existem alguns termos técnicos, certo? Alguns nomes que podem ser para vocês até agora soam um pouco estranhos, certo? Ou difícil. Como a gente já viu, né, em microbiologia também tem termos técnicos, certo? Que nós temos que aprender, certo? E ter o costume de falar, certo? Em horas devidas, óbvio. Então vamos lá. O primeiro termo. O que é um agente etiológico? Agente etiológico. Bom, o agente etiológico é aquele que causa a doença, certo? Então, é o causador ou responsável por determinada doença, pela origem da doença, certo? Então, vamos lá. De que doença? Bom, pessoal, de qualquer uma que seja uma doença infecciosa, aí tem o que? O agente etiológico. Exemplo, qual agente etiológico da sífilis? Uma bactéria, certo? Mas aí, qual a bactéria? Aí você pega e diz Treponema pallidum. Quem causa a sífilis? Treponema pálido é a bactéria.
Logo, essa bactéria é o agente etiológico para a sífilis, certo? Vamos vir agora com outro exemplo, certo? Qual é o agente etiológico, certo, da malária? Aí tem vários agentes etiológicos, certo? Porém, é apenas de um gênero, no caso. Então, vamos lá. É um protozoário, certo, do gênero Plasmodium. Existem 4 ou 5, certo, que causam a malária, certo, que causam essa doença. Então, você vai lá e coloca Plasmodium sp. Pronto, certo? Então, vamos lá. Outro termo técnico que a gente tem que entender, certo, e aprender é o termo vetor, certo? O que é um vetor? A gente já viu agente etiológico, ok? Que é quem causa a doença. Agora, vetor. O que é um vetor? Bom, o vetor é o organismo capaz de transmitir os agentes infecciosos, os agentes etiológicos de cada doença, certo? E transmite para quem? Para o hospedeiro, ok? Então, vetor, como aqui já diz, ó, organismo capaz de transmitir agentes infecciosos ao hospedeiro. Então, o vetor é nada mais que, vamos dizer assim, que uma forma de transmissão, certo? Ele é quem transmite o agente etiológico. Ele é quem transmite o agente causador de determinada doença. Ok? Então, aqui nós temos nessa imagem alguns vetores, certo? Como eu falei, ó, estuda-se o que na parasitologia? Os artrópodes. E aqui tem o que? Artrópodes, certo? Os insetos. Então, nós temos aqui, sua grande maioria, os mosquitos, certo? Como aqui na imagem que a gente pode ver, nós temos nessa imagem 1 aqui, ó, certo? A gente tem um mosquito, certo? Mosquito fêmea, certo? Do gênero Anopheles, que esse mosquitinho aqui é quem transmite, certo? O agente infeccioso que causa a malária. Então, esse mosquitinho aqui da foto quem é o vetor, certo? É o vetor que transmite o plasmódio. E aí, o plasmódio faz o que? Causa a malária. Desse outro aqui, certo? A gente tem o mosquito palha, certo? É um mosquito do gênero Lutzomys, se eu não me engano. E ele é quem transmite o agente infeccioso que causa a leishmaniose, certo? Então, esse mosquito aqui, ele transmite, certo, o protozoário que causa a leishmaniose, ok? Aí aqui nós temos outro mosquito ó, depositando óvulos, certo, na água. E aqui nós temos o barbeiro. O barbeiro é quem transmite, certo, o protozoário que causa a doença de Chagas, certo? Então, nós temos aqui os mosquitos nessa imagem e o barbeiro. O barbeiro, certo, que o nome científico dele é Triatoma infestas, certo? E ele transmite, certo, o protozoário que causa a doença de Chagas, certo? Então, vamos lá. Vetor. Existe uma classificação para os tipos de vetores, ok? A gente já viu o que? Vetor é o que? É aquele que transmite um agente infeccioso, certo? Então, nós temos os tipos de vetores. E quais são eles? Existe o vetor biológico, que é aqueles 3 que eu falei, os 4 que ligam da imagem anterior, são vetores biológicos, certo? O que é um vetor biológico? Aqui, ó, o texto deixa bem claro. É aquele que, olha, presta atenção, quando ocorre no interior deste animal a multiplicação ou desenvolvimento, certo, de formas do parasita, certo?
se constituindo em hospedeiro. Isso mesmo, o vetor biológico, ele é um hospedeiro, certo? Que pode ser definitivo ou intermediário, a gente vai ver isso mais à frente, ok? Mas que fique claro que vetor biológico é aquele que o parasita, quando está dentro dele, certo? Ele vai passar por evoluções, certo? Nas suas formas de vida, em suas formas, certo? Em sua morfologia, certo? Então, o vetor biológico é aquele que, quando abriga o o parasita dentro desse vetor, ele passa por alterações, certo? Por evoluções, ok? Certo? Agora, o vetor mecânico. O que é um vetor mecânico? Vetor mecânico é aquele que, presta atenção, olha, na situação onde não existem tais condições que eu mencionei aqui do vetor biológico, certo? Transmitindo assim para o hospedeiro, certo? O parasita, da mesma forma que ele se infectou. Entenderam? Então é o seguinte, no vetor biológico, os parasitas, eles sofrem alterações e mudanças de fases, ok? No vetor mecânico, não ocorre essa mudança. Então, do jeito que o artrópode, assim dizendo, certo? Do jeito que esse vetor mecânico, ele se infecta, certo? Logo, o parasita não vai ter alteração nenhuma, certo? Aqui, ó. Porém, ó, não sendo um hospedeiro. Então, não é considerado um hospedeiro quando? Quando no vetor mecânico, ele não, o parasita não sofre alteração, certo? Então, a gente chama isso de vetor mecânico. Então, e tem outro termo ainda, pessoal, certo? Que a gente chama de fômite. O que são fômites? Bom, aqui, ó. Consiste em um utensílio ou instrumento, como agulhas, colheres, copos, toalhas, dentre outros objetos, certo? O qual pode contaminar-se e posteriormente podem causar infecção, certo? Então, fômite são objetos, certo? São objetos em que lá estão contaminados e alguém usa e se infecta. Exemplos aqui, ó. Exemplo, partilhar agulhas, certo? E seringas que podem transmitir algumas doenças, certo? Tipo AIDS, doença de Chagas, dentre outras, certo? Então, vetor biológico é o que? É aquele que, quando o parasita encontra-se no seu interior, o parasita o parasita evolui, certo? Ocorrendo aí mudanças de fases. O vetor mecânico, esse parasita vai estar dentro dele também, porém não vai ter alteração, certo? No seu ciclo de vida. E a fômite é um objeto contaminado, certo? E aí pode, certo? Contaminar outras pessoas, ok? Então vamos lá. Outro termo, hospedeiro. O que é um hospedeiro? O hospedeiro é o organismo que serve de habitat para que nele se instale um parasita, ok? Então, nós seres humanos, nós somos o que? Hospedeiros, certo? Para muitas espécies, para muitos tipos de parasitas, ok? Então, um hospedeiro é o organismo que serve de habitat para que outro se instale nele, certo? No caso aqui, para que os parasitas se instalem. Aí existe, pessoal, uma classificação aqui quanto ao tipo de hospedeiro, certo? Quanto às fases do parasita, certo? E também a sua forma. Vamos lá. O hospedeiro definitivo. Bom, o hospedeiro definitivo é aquele que apresenta o parasita em fase madura, fase adulta, certo? Ou fase sexuada, ok?
Então, o hospedeiro definitivo é aquele que, quando o parasita está no seu corpo, esse parasita vai estar na fase adulta, ok? Ou vai estar na fase sexuada, ou seja, vai se reproduzir de maneira sexuada. Quem vai se reproduzir? O hospedeiro? Não, o parasita. O parasita é quem vai se reproduzir, ok? Se esse parasita se reproduz de forma sexuada dentro de um hospedeiro, esse hospedeiro a gente chama de hospedeiro definitivo. Se esse parasita fica dentro desse hospedeiro e esse parasita ele está na forma adulta, ele é esse hospedeiro também é um hospedeiro que definitivo. E temos também o que chamamos de hospedeiro intermediário, certo? O que é um hospedeiro intermediário? Bom, o hospedeiro intermediário é aquele que apresenta o parasita em fase larval ou fase assexuada. Isso mesmo. Se é apenas larvas do parasita que está naquele hospedeiro, a gente chama aquele hospedeiro de hospedeiro intermediário. Se esse parasita que está dentro do hospedeiro, esse parasita ele se reproduz de forma assexuada, a gente também diz que esse hospedeiro é o que? Um hospedeiro intermediário para aquele parasita, certo? Que causa determinada doença. Vamos lá. Outros termos, certo? Que eu trouxe logo dois. Infecção e infestação. Bom, a gente já viu o termo infecção em microbiologia, certo? Em aulas passadas. Mas vamos aqui para dar uma reforçada, certo? O que é infecção e infestação? Há muito tempo, há muito tempo atrás, achávamos, ou pelo menos era denominado infecção, certo? Aquilo que fosse causado apenas por agentes microscópicos, certo? E infestação por agentes macroscópicos, certo? Só que isso mudou com o tempo, certo? Por conta de algumas coisas. Mas vamos lá, nós vamos nos ater a isso. Vamos lá. Conforme sugerido por especialistas em reunião promovida pela OMS, a definição de infecção e infestação pode ser referida de acordo com a localização. Que localização? A gente vai ver isso agora, certo? Antigamente era dado esses conceitos, essas definições de infecção e infestação através do tamanho, certo? E não da localização. Ou seja, se o seu corpo estava com muitos seres microscópicos, muitos agentes infecciosos microscópicos, a gente dizia que você estava com uma infecção. Mas se o seu corpo fosse invadido, essa é a palavra certa, invadido por seres macroscópicos, aí dizia que você estava com uma infestação, seu corpo estava infestado de tal parasita, porque era grande, certo? E seu corpo estava infectado por algum parasita, porque era microscópico. Mas agora mudou, e agora é de acordo com a localização, certo? Então, o que acontece? O que é infestação? Infestação, aqui, ó, é quando o parasita ele está localizado, certo, na parte externa do hospedeiro, certo? Então, aqui, ó, infestação, localização parasitária na superfície externa, certo, do hospedeiro. A gente chama de ectoparasita, a gente vai ver mais na frente o termo, certo? Então, exemplo, carrapatos e piolhos. Como carrapatos e piolhos, eles estão parasitando a parte externa, eles ficam localizado na superfície externamente, a gente diz que tem o que? Uma infestação de carrapato, uma infestação de piolho e não uma infecção, certo? Então,
Se o parasita ele fica na parte externa do hospedeiro, a gente chama isso de infestação. Agora, se o parasita fica na parte interna, aí a gente chama isso de infecção. Aqui, ó, infecção. Localização interna parasitária. Chamamos de endoparasita, certo? Por exemplo, Giardia lamblia e Schistosoma mansoni, certo? A gente vai ver todos eles, certo? E suas determinadas doenças que eles ficaram no caso. Aqui, ó. Por esta definição, infecção seria a penetração, certo? Junto ao sangue ou à linfa, no caso, seguida de multiplicação, no caso de protozoários, vírus, bactérias e fungos, ou de desenvolvimento, no caso de helmintos, ou seja, no caso de vermes. Então, pessoal, a gente viu esse termo aqui, né, de infecção em microbiologia, que eu disse justamente isso. O que é infecção? É o que? Penetração ou desenvolvimento, certo? De determinado parasita, certo? Então, o que acontece? Por que foi mudado o termo de acordo com ser microscópico ou ser macroscópico? Isso aí por conta dos helmintos, pessoal. Porque os vermes, vamos ver aqui uma doença, ascaridíase ou teníase, enfim. Os vermes, eles evoluem, certo? E eles mudam de tamanho. Então, eles entram no nosso organismo de uma forma, certo? Que é na forma de cisto, ou seja, uma forma que não é adulta, certo? E aí eles evoluem no nosso intestino para uma forma adulta. Aí ia dizer o quê? Que você estava infestado de lombriga, entendeu? Só que não, mas agora você está infectado, porque mudou tudo, certo? Antes era por conta do tamanho, essa denominação. Hoje não é por conta do tamanho, hoje é por conta da localização, certo? Então, se tal agente infeccioso se localiza na parte externa, é infestação. Se esse parasita está na parte interna do hospedeiro, é infecção. Certo? Agora, outro termo, habitat parasitário. O que é o habitat parasitário? Bom, é o local mais provável de encontro de tal parasita. Ou seja, o habitat parasitário é diferente do hospedeiro, pessoal. O hospedeiro é aquele que hospeda, certo? O parasita. Isso é o hospedeiro. Agora, o habitat parasitário é aquele local mais provável que se encontre o parasita em seu hospedeiro, ok? Exemplo, tem parasitas que vão estar mais provavelmente no sangue, ok? Então, o sangue é o habitat parasitário para tal parasita. Tem parasitas que vão estar no encéfalo, certo? No cérebro. E aí, qual o local mais provável de encontro? No cérebro, porque é lá que ele habita. Então, eu não vou procurar esse parasita, certo? No músculo cardíaco, por exemplo, se ele não habita lá, certo? E assim por diante. Então, habitat parasitário é o local mais provável de encontro de um determinado parasita em seu hospedeiro. Bom, e o que são parasitas? Bom, parasitas são organismos que vivem em associação com outros, prejudicando o organismo hospedeiro. Então, parasita, ele apenas tende a tirar, certo, do hospedeiro. Ele está ali junto ao hospedeiro, porém ele não traz benefícios, certo? Alguns parasitas não trazem nem malefício, mas também não traz benefício, ok? Então vamos lá. O que são, existe, pessoal, também uma classificação, assim como existe em hospedeiro, né? E em vetores também, a gente viu que tinha hospedeiro tem o quê? Hospedeiro definitivo e intermediário. Aí aqui também,
para os parasitas também tem uma classificação. Então, existem endoparasitas, certo? Que são aqueles que infectam o meio interno do hospedeiro, certo? E temos também os ectoparasitas, que infesta o meio externo do hospedeiro. Então, endoparasita infecta o meio interno, o lado de dentro, certo? E ectoparasita infesta o meio externo, o lado de fora do hospedeiro. No caso, infesta, né? Bom, adaptação parasitária. O que seria adaptação parasitária? Pessoal, adaptação parasitária é uma estratégia, certo? De sobrevivência, certo? E transmissão de um determinado parasita. Isso aí faz parte da evolução? Faz. Isso aí faz parte também, pessoal, do processo chamado seleção natural. A gente ainda vai ver, tá? Então, a adaptação parasitária é isso que eu acabei de falar. Estratégia de sobrevivência e transmissão de um determinado parasita. Então, o parasita ele busca reduzir o ataque, a agressão no seu hospedeiro. Para quê? Para não matar o hospedeiro. Porque se o hospedeiro morrer, o parasita também vai morrer. Porque ele se nutre através do seu hospedeiro. Então não é interessante que um parasita me infecte e me mate rápido. Não. Por quê? Porque ele se nutre de mim, é através de mim que ele está vivo. Se ele me matar, ele também vai morrer. Então, é certo que esses parasitas, com o passar de muitos anos, eles evoluíram até chegar a tal ponto. Então, os parasitas que mais diminuem a agressão, que mais têm uma adaptação parasitária, é que vão se sobressair, certo? E vão se reproduzir, certo? Por quê? Porque quanto mais tempo ele fica dentro de um hospedeiro, mais ele vai perpetuar a sua espécie, mais ele vai se reproduzir. Fazendo isso, que isso é o que chamamos de seleção natural. É isso que chamamos de seleção natural, certo? Então, quanto maior for a agressão ao hospedeiro, menos adaptado é o parasita, certo? E quanto menor for a agressão, quanto mais lentamente ele matar o seu hospedeiro, porque vai chegar uma hora que o hospedeiro vai morrer, certo? Se não tratar, ele vai morrer. Agora, pode demorar muito tempo, no caso de parasitas bem adaptados, certo? E pode morrer muito rápido esse hospedeiro, no caso de parasitas não bem adaptados, ok? Então, adaptação parasitária, é isso que eu estou falando. Não quando for para vamos dizer, uma questão de prova e tal, para os meus alunos no caso, não tem que colocar esse textão aqui que vocês estão vendo, não. Coloquem mais pelas minhas palavras e tentem entender o texto, entender o que eu falo e, certo, interpretar e fazer com as palavras de vocês. Mas a qual seria a resposta mais simples? O que é adaptação parasitária? Bom, é a estratégia de sobrevivência, certo? E transmissão de um determinado parasita. Ok. Agora, se eu pedir para explicar, aí sim vocês vão ter que explicar. Ok? Vamos lá. Especificidade do parasita. Então, pessoal, o que é essa especificidade? Bom, é a capacidade que o parasita tem, certo? De se adaptar a determinado número de hospedeiros diferentes, espécies diferentes, pessoal. Não estou falando se adaptar ao corpo de 1000 homens, não. A espécie está sendo aí só uma espécie humana, ok? Uma espécie. Porém, tem parasitas que se adaptam a vários animais, entendem? A várias espécies. Então, existe essa especificidade do parasita. A gente viu, né, em o assunto que a gente mais focou. Especificidade foi o assunto de vírus, né? A virologia, falando que os vírus são muito específicos e tal e tal. Tem um vídeo, né, de virologia. Aí, agora aqui em parasitologia,
muitos parasitas, certo? Eles, eles têm essa especificidade. Aliás, todos os parasitas têm uma certa especificidade, certo? Mas agora tem uns que conseguem se adaptar, certo? A várias espécies diferentes, ok? E tem outros que não, que só conseguem infectar uma espécie ou duas, ok? Então vamos lá, ó. Especificidade do parasita é a capacidade do parasita de se adaptar a determinado número de hospedeiros, o que geralmente acarreta a sua maior ou menor distribuição geográfica. Isso mesmo. Então, se um parasita ele é adaptado a várias espécies diferentes, a várias espécies de animais diferentes para infectá-las, ele vai ter uma ampla distribuição geográfica, certo? Exemplo, um parasita que é adaptado ao ser humano e ao camelo, e aos morcegos, e às aves, entendeu? Então ele vai ter uma distribuição geográfica muito ampla, quase uma distribuição cosmopolita pelo mundo, ok? Por quê? Porque aves voam, aves são migratórias, olha. Então elas vão passar de uma ave para a outra, que estão em lugares diferentes, ok? Aí do nada tal ave, né, que estava próximo, vamos supor, próximo do Marrocos, lá tem camelos, já passa, entendeu? Então, distribui-se amplamente, certo? Infectando o ser humano, aí é que se distribui mesmo, certo? Então, aqui nós temos uma classificação, ok, para esses parasitas quanto ao número de hospedeiros que eles conseguem se adaptar e infectar ou infestar. Então vamos lá. Quando um parasita ele consegue é, se adaptar, né, infectar, invadir um, vários hospedeiros, um grande número de hospedeiros, a gente chama eles de parasitas eurixenos. Então, parasitas eurixeno são aqueles parasitas que conseguem parasitar, certo, um grande número de hospedeiros, certo? No caso aqui eu trouxe um exemplo, né? O Toxoplasma gondii, certo, que causa a toxoplasmose, é um protozoário, certo, que causa a toxoplasmose. E aí, esse parasita, certo, Toxoplasma gondii, ele infecta o homem, gato, aves, bovinos, porco, rato, entendeu? Então, olha a quantidade de espécies que ele consegue parasitar. Olha a quantidade de espécies que ele consegue viver se nutrindo através desses animais de diferentes espécies. Entenderam? Então a gente chama eles de parasita eurixeno. Parasita eurixeno é aquele que consegue parasitar um grande número de hospedeiros. Ao contrário dele, temos o parasita estenoxeno, certo? O parasita estenoxeno é aquele que só consegue parasitar um pequeno número de hospedeiros, às vezes apenas só um hospedeiro. Então, ele não é tão adaptado, certo? Ele não é adaptado a várias espécies, e logo não vai infectar, ok? E aí, o que acontece? Eu trouxe um exemplo, certo, de parasita estenoxeno, que é o Volkereria bancroft, certo? O que causa aí se eu não me engano, elefantíase, se eu não me engano, certo? Que é transmitido até pelo mosquito, do gênero Culex, certo? Então, esse parasita é um verme, certo? Que é transmitido através da picada do mosquito, ok? Porém, esse parasita, ele infecta somente o homem, ele parasita somente o homem, certo? Então, a gente diz que ele é um parasita estenoxeno. Por quê? Porque ele
ele infecta, ele parasita apenas um pequeno número de hospedeiros. No caso aqui do Volquereria, apenas o homem. Vamos lá. O que é parasitismo? Pessoal, parasitismo, atualmente, o parasitismo, por que atualmente? Porque muito antes via-se que parasitismo era apenas uma relação, certo, entre um ser do bem, que é o hospedeiro, e um ser altamente maléfico, que é o parasita, ok? De acordo com estudos, não é mais assim, certo? Não é, nem todo parasita causa enfermidade, certo? De acordo com muitos estudos. Então tudo mudou. Então, atualmente, foquem aqui. Atualmente, o que é parasitismo? Bom, parasitismo é principalmente conceituado como, atenção, a relação entre dois elementos de espécies diferentes, certo? Ou grupo, no caso dos vírus. Onde um destes apresenta deficiência metabólica, certo? Que é o parasita, que faz com que se associe por um período significativo a um hospedeiro ou hospedador, como fala muitos autores, certo? Visando suprir tal carência. Então, a gente vê que parasitismo é o ato de parasitar, ok? Então, é uma relação entre dois elementos, o parasita e o hospedeiro, certo? De espécies diferentes. Mas nem sempre o hospedeiro vai mostrar sinais ou sintomas, entendeu? De alguma enfermidade. Mas de outra forma, como é que eu posso que vocês coloquem? Bom, parasitismo é o seguinte, é a relação direta e estreita entre dois organismos, o parasita e o hospedeiro, ok? Onde o parasita vive às custas do hospedeiro, ok? Vamos lá. Como a gente já viu, parasitismo tem, no caso aqui, tem alguns tipos de parasitismo, ok? E quais são eles? Bom, temos o parasitismo acidental, temos o parasitismo errático, temos o parasitismo obrigatório, temos o parasitismo proteliano e o facultativo. Então, 5 tipos de parasitismo, certo? Para a gente ver e entender. Então, o parasitismo acidental é quando o parasita se encontra em um hospedeiro anormal ao esperado. Exemplo, carrapatos em humanos. Então, pessoal, eu vou sempre falar o conceitinho para ficar bom para vocês e depois a minha explicação, ok? Então, como eu falei, o parasitismo acidental é quando o parasita é encontrado, certo, em um hospedeiro anormal ao esperado. Exemplo, carrapato no ser humano. Isso. Um carrapato no ser humano, pessoal, se o carrapato estiver parasitando, certo, um ser humano, é um parasitismo, que ele está parasitando, porém é acidental. Por quê? Porque o hospedeiro normal de dos carrapatos não é o ser humano, e sim os cães, ok? Então, é acidental, certo? Então, vamos lá. O segundo tipo, parasitismo errático. O parasitismo errático, tem muita gente que confunde o errático com o acidental. Vamos lá. Parasitismo errático. O parasita se encontra fora do seu habitat normal. E a gente viu que é um habitat, entendeu? A gente viu que é o habitat parasitário, que é o lugar que o parasita fica no seu hospedeiro para parasitar, certo? Então, o errático é o seguinte, pessoal, não é o hospedeiro que está errado, não, o hospedeiro está correto. Porém, o local que o parasita está nesse hospedeiro é que é anormal, é que é errado. Exemplo, enteróbios vermiculares, certo? Que é um verme, na vagina, certo? Na cavidade vaginal.
Então, por que é errático? Por que se torna errado? Porque o local de infecção desse parasita é no ânus, certo? Então, através do períneo, ele consegue chegar até a cavidade vaginal, certo? Mas isso é errático. Por quê? Porque o local de, de parasitismo dele é aonde? No ânus, certo? Então, se torna isso. Tem gente que confunde errado com acidental. No acidental, o hospedeiro sim é errado para tal parasita. Mas no errático, o hospedeiro está correto. No caso do enteróbios vermiculares, os seres humanos é o hospedeiro correto. Mas aí se torna acidental esse parasitismo se o enteróbios estiver na vagina da mulher, ok? Porque o local de, de encontro dele não é na vagina, e sim no ânus, ok? Então, vamos para o outro tipo, o parasitismo obrigatório. Esse é muito simples. É o parasita, certo? É o parasitismo onde o parasita é incapaz de viver sem o seu hospedeiro. A maioria dos parasitas são assim. Mas eu trouxe aqui o exemplo dos vírus, né? Que são parasitas intracelular obrigatório. Certo? Então, o parasitismo obrigatório é quando o parasita é incapaz de viver sem o seu hospedeiro. E o parasitismo proteliano? Bom, esse aqui, ó, é o parasitismo, certo? Que nos estágios de larvas, esses parasitas, eles vão ter que parasitar, ok? Então, aqui, ó, parasitismo onde? Nos estágios larvais, certo? Mas, quando são adultos, eles têm vida livre, certo? Então, o que é o parasitismo proteliano? É aquele tipo de parasitismo onde, nos estágios de larvas do parasita, ele tem que parasitar, certo? Porém, quando esses animais se tornam adultos, eles têm vida livre. Exemplo, várias espécies de moscas, certo? Que produzem amíase, certo? Então, a maioria das espécies de moscas, elas, elas, quando são larvas, elas são parasitas. Mas quando são moscas adultas, já não são parasitas, ok? Então, isso é o que? Parasitismo proteliano. E também temos o facultativo, parasitismo facultativo. Como que ocorre? Como o nome diz? É facultativo, certo? Não é obrigatório, certo? Podem ter ciclo de vida livre, certo? Mas também, em alguns estágios, podem ser parasitas, entendeu? Podem ter o ciclo de vida livre inteirinho, certo? E opcionalmente, esses parasitas, no caso, certo? Eles vão estar parasitando, principalmente também em estágios de larva, certo? Mas é opcional, certo? Exemplo, algumas espécies de moscas, certo? Que se nutrem de matéria orgânica, certo? Cadavérica, certo? De matéria orgânica em decomposição, como aqui já diz, ó, míases, certo? Necrobiontófagas. Porque necro vem de morto, certo? Então, em um tecido necrosado, certo? Vão parasitar, ok? Opcionalmente. Então, facultativo, no caso, é esse que tem a opção de ser de vida livre a vida inteira ou parasitar matéria orgânica, certo? Em estado de decomposição. Bom, gente, outro conceitinho aqui, certo? É o ciclo vital. O ciclo ontogênico, também pode ser chamado assim, ou mesmo ciclo de vida, tá no mesmo, certo? Então, o ciclo de vida, o que é um ciclo de vida, certo? Em relação aqui aos parasitas em especial,
para não perder o foco. Bom, o ciclo de vida é a sequência de fases que possibilitam o desenvolvimento e a transmissão de determinado parasita, ok? Diante disso, existem dois tipos de ciclo. Nós temos o ciclo monoxênico ou homoxênico e o ciclo heteroxênico, certo? Mas através de que, professor Celso, que se dá essa classificação? Através do número de hospedeiro, ok? Como assim o número de hospedeiro? Então, pessoal, é um ciclo de vida, né? Esse parasita vai, enfim, nascer e tal, ficar tudo bonitinho, certo? Até se tornar adulto ou morrer. Ele passa, certo? Por estágios na sua vida. Assim como a gente também passa, não é? Temos a nossa adolescência, fase adulto, idoso, enfim. A fase que a gente tem que se reproduzir, certo? Então, esses parasitas também têm uma sequência de fases na vida deles, certo? Agora, tem parasita que completa o seu ciclo de vida em um hospedeiro único e tem parasita que necessita de mais de um hospedeiro, certo? Tem parasita que não consegue atingir todas as suas fases durante o seu percurso de vida em um único hospedeiro, então tem que ter outro. Então a gente dá essa classificação de tipo de ciclo, certo? Quanto ao número de hospedeiro. Então, os parasitas que completam seu ciclo de vida em um único hospedeiro, a gente chama que ele tem um ciclo homocênico ou monoxênico, ok? Homo vem de igual e mono vem de um. Então, apenas um hospedeiro. Em um único hospedeiro, esse parasita consegue evoluir todas as suas fases, ok? Exemplo, giardilâmbia é um parasita que causa a giardíase. E aí, esse parasita, giardilâmbia, ele tem um ciclo de vida homoxênico, ok? Ele só precisa do ser humano para completar todas as fases, certo? Outro Ai, me faltou a memória agora, mas eu vou lembrar, tá? Daqui a pouco. Vamos lá. Ciclo heteroxênico. Hetero vem de diferente. Então, no ciclo heteroxênico, o que acontece? Esse parasita, ele precisa de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida, para passar por todos os estágios, certo? Por todas as fases que ele normalmente tem que passar, ok? Então, vai ser um hospedeiro mais outro hospedeiro, certo? No caso, vai ter dois hospedeiros. Um vai ser definitivo, o outro vai ser intermediário. Ou até mesmo, um pode ser só vertebrado e outro invertebrado, que é quando não usar o termo definitivo e intermediário para o hospedeiro, quando o parasita não ele se reproduz apenas de uma forma. Então, se ele só se reproduz de uma forma, ele vai receber apenas o que? O termo para o hospedeiro vai ser hospedeiro vertebrado e invertebrado, mas não é o caso agora. Então vamos lá. O ciclo heteroxênico é aquele que o parasita apresenta mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo vital, ok? Eu lembrei aqui, pessoal, outro exemplo que eu fiquei de dar, né? Do ciclo homoxênico é o Ascaris lumbricoides, certo? Que causa a lombriga, ok? Ela só no ser humano, ela consegue, certo? Esse verme consegue atingir os seus estágios, certo? Só em um hospedeiro. No caso aqui da doença de Chagas, o protozoário Trypanosoma cruzi,
ele precisa tanto do ser humano quanto do barbeiro para completar o seu ciclo de vida e atingir os estágios dele, as fases. Certo? Vamos lá agora. Mecanismos de infecção. Quais são os mecanismos de infecção? Bom, antes de ver os mecanismos, vamos nos ater a, a, dois, a duas definições, a dois conceitozinhos básicos, certo? Então, nós temos a via de infecção, ok? E a forma de infecção. Então, a via de infecção, pessoal, é a porta de entrada. É por onde o parasita entrou, certo? Pode entrar via oral, certo? Pela boca, via cutânea, que é a pele, via mucosa, que são as mucosas, certo? E via genital, que são os órgãos genitais. Então, as vias de infecção é a porta de entrada, como esse parasita entrou no hospedeiro, entendem? Então pode ser o que? Via oral, que é pela boca, repetindo, certo? Via cutânea, que é pela pele, mucosas, que é pela mucosa, e genital, que é pelos órgãos genitais. Agora vamos ver as formas de infecção. Bom, pessoal, as formas de infecção, elas vão trazer consigo não mais como entrou, e sim, não mais por onde entrou, que diga, e sim como entrou, se foi com gasto de energia ou não. Então, nós temos as formas passiva e forma ativa. A forma passiva não gastou energia. Quem não gastou? O parasita. O parasita não gastou energia para entrar no hospedeiro. Foi uma forma passiva. E quando é que é uma forma ativa, professor? Uma forma ativa é quando o parasita gasta energia para entrar no seu determinado hospedeiro. Então, unindo a via de infecção, que é por onde entrou, com a forma de infecção, que é como entrou, entendem? Vamos unir essas duas definições, esses dois passos, para ter os mecanismos de infecção, pelo menos os principais. Então, nós temos o quê? Um mecanismo de infecção passivo oral. Por que é passivo, professor? Porque o parasita não gastou energia. E por que é oral? Porque esse mesmo parasita que não gastou energia para entrar no hospedeiro, ele entrou pela boca, certo? Então, passivo oral. Passivo não gasta energia para entrar. E oral porque entrou pela boca. Então, passivo oral. Professor, vou dar um exemplo. Ascaris lumbricoides, a lombriga, certo? Que causa ascaridíase. Ok? Então, o Ascaris lumbricoides é um verme, ok? E o ser humano é o seu hospedeiro. Como é que a gente introduz esse verme para dentro? Através de uma água contaminada, através de uma fruta contaminada por esse verme, ok? Quer dizer, pelos ovos desse verme. E aí você come a maçãzinha, que tem ovos do verme. Se você comeu pela boca, fato, não é? Então, é oral. A via de infecção foi oral. E como o verme não teve que fazer força para entrar em você, não fez força, foi você que colocou ele dentro, através de uma maçã ou de um copo de água, um copo com água, o que acontece? Foi forma passiva. Então, a forma de infecção não houve gasto, certo? De energia do parasita. E a via foi pela boca. Então, se dá passiva oral. Mecanismo de infecção 1. Passivo oral. Passivo porque não gastou energia, oral porque foi pela boca.
Segundo mecanismo de infecção, passivo cutâneo. Então, por que é passivo, professor? Porque o parasita, para entrar no hospedeiro, ele não gastou energia. E por que é cutâneo? Porque a via de infecção foi pela pele. Então, a forma de infecção foi passiva, não houve gasto de energia. E a via de infecção foi cutânea, pela pele. Exemplo, o plasmódio, certo? Que é um parasita, um protozoário que causa malária. Mas não é só o plasmódio, pessoal, que nos infecta dessa forma, certo? Então, por que é que o plasmódio, para entrar pela nossa pele, não gastou energia? Porque foi o mosquito que depositou ele dentro. Quando você é picado pelo mosquito, que também esteja infectado, ele automaticamente vai introduzir no nosso corpo, certo? No nosso sangue, no caso, tal parasita, ok? Então, ele atingiu o nosso sangue de que forma? Sendo introduzido por um mosquito. Então, quem gastou energia? O mosquito gastou energia para nos picar, mas o parasita não. Por quê? O parasita já estava no mosquito, na saliva dele. Então, automaticamente, ele introduziu. Não é de propósito que o mosquitinho faz isso, pessoal, mas acontece, certo? A gente vai ver mais detalhado, certo? A malária em aulas mais à frente. E terceiro tipo de mecanismo, ativo cutâneo. Como assim, professor? Ativo cutâneo. Bom, ativo é a forma de infecção que houve gasto de energia, ok? E cutâneo, que é, como eu acabei de falar, certo? Que foi através da pele. A via de infecção foi a pele, é cutânea. A forma de infecção foi gastando energia, é ativa. Então, o parasita, nesse caso aqui, Trypanosoma cruzi, eu trouxe um exemplo, certo, do parasita que tem um mecanismo de infecção ativo cutâneo, Trypanosoma cruzi. Mas aí você diz, sim, professor, mas não é o barbeiro que pica e introduz também, tipo mosquito? É e não. Então vamos lá. Porque o Trypanosoma cruzi tem uma das vias dele, no caso, vai ser ativo cutâneo. Porque é pela pele cutâneo e ativo que ele gastou energia. Isso é fato. Então, o barbeiro, quando ele suga o nosso sangue, quando ele faz o repaste sanguíneo, ele faz o quê? Ele nos pica, mas o protozoário que causa a doença de Chagas, que é o T. cruzi, não é injetado pela picada, certo, do barbeiro. Não. Assim que o barbeiro, infectado no caso, ele nos pica, quando ele já suga o nosso sangue, ele faz cocô e faz xixi. E sim, esse protozoário sai no cocô do barbeiro. A gente tá dormindo automaticamente, porque o barbeiro tem hábito noturno, certo? Então a gente não vê que está sendo picado e depois que o barbeiro faz isso, ele sai, aí coça, entendeu? A gente vai e coça automaticamente dormindo e aí você espalhou, certo? O cocô do barbeiro que estava cheio de T. cruzi, o protozoário que causa a doença de Chagas. E aí tem um buraquinho também que o barbeiro fez ao lhe picar. Como esse protozoário é muito pequeno, muito minúsculo, ele vai entrar pelo buraquinho da picada. Mas para ele entrar, tem que fazer força. Então, o protozoário entrou pelo buraquinho da picada. Foi a via de infecção, certo? Pela pele, pelo buraquinho que o barbeiro fez. Mas a forma de infecção foi ativa, porque esse protozoário gastou energia para entrar, ok? Quarto mecanismo de infecção, ativo mucoso. Aí é ativo por quê, professor? Como eu acabei de dizer,
porque esse protozoário gastou energia. Trouxe o mesmo exemplo do T-Cruz, que causa a doença de Chagas, certo? E mucoso, que é pela mucosa, certo? Exemplo, quando a gente toma um açaí, e ele veio de uma indústria qualquer, ok? Que não passa por um processo sério, certo? De realmente estar, se pode, certo? Ser importado, exportado e vice-versa. E aí tem fezes de barbeiro, ou tem o próprio barbeiro triturado junto dos açaí. E aí vai ter o que? Se o barbeiro estiver infectado, vai ter protozoário T-cruzi dentro desse açaí. E aí você ingere esse açaí. E esse protozoário vai furar a sua mucosa para atingir a corrente sanguínea, entende? Então ele vai o que? Gastar energia. E mucoso foi pela mucosa. E o último aqui, ó, é o mecanismo de infecção passivo genital, certo? Que é através do sexo, ok? É através do sexo via sexual que esse parasita é introduzido dentro de outra pessoa. Então, pessoas que fazem sexo sem camisinha, certo? Que estão com tricomona vaginalis, certo? Um protozoário, vai passar para o parceiro ou para a parceira, ok? Então, esse protozoário, esse parasita não gastou energia. Quem gastou energia foi os parceiros que estavam transando, ok? Aí sim gastaram energia. Mas o parasita não gastou energia. Ele passou, entendeu? Então, é isso. Passivo genital é um mecanismo de infecção que não há gasto de energia e foi transmitido, certo? Através do sexo, da via sexual, certo? Então, passivo não foi a forma, que não gastou energia, e genital, porque foi através do sexo, certo? Mas existe também, pessoal, outros mecanismos de infecção, ok? Que são eles que? Mecanismos particulares, que é o que? Transplacentário, que é a via congênita, certo? Transmamário, através do aleitamento materno, transfusional, que é transfusão sanguínea, e transplantação, certo? Que é transplante de órgãos, ok? Então, lógico que existe hoje em dia uma série de exames que é feito antes para saber se tal pessoa pode doar sangue, enfim, todo um contexto. Porém, acontece ter falhas, entendeu? Aí, por uma doação de sangue, alguém pode se infectar com alguma doença, ok? Transplacentário ocorre muito, certo? Exemplo, na sífilis, a bactéria, certo, pode ser passada via placenta de mãe para filho, certo? E assim vai. Transmamário, vírus do HIV, pode passar, entendeu? Então, ele passa, certo? Através do leite, certo? E também, ó, transfusional, de sangue que eu falei, e transplantação, que é o transplante de órgãos. São mecanismos de infecção chamados mecanismos particulares, certo? E agora vamos ver outro termozinho aqui importante, vamos entender isso. Pessoal, quando o nosso corpo é invadido por algum parasita, por algum ser que não é normal no nosso corpo e que venha nos causar uma enfermidade, que nos traga malefícios, o nosso corpo ele vai resistir, certo? Nós não vamos só ficar esperando ser atacado e achar que ela ser atacado, não, por um vírus, uma bactéria, um verme, qualquer ser que nos cause doença, o nosso corpo vai responder, certo? E vai responder, certo, com um termo de resistência. Então nós temos mecanismos de resistência, ok? Mecanismos esses que a gente iria ver melhor, certo, na cadeira de imunologia. Mas eu vou trazer aqui de forma bem geral os mecanismos de resistência, certo, do nosso corpo, do corpo, certo, em relação
a ataques, certo, de parasitas. Então vamos lá. Nós temos mecanismos inespecíficos, certo, que é natural, e temos também mecanismos específicos. Tem especificidade para determinado parasita, ok? Então vamos lá. Os mecanismos inespecíficos são a pele, os pelos, a mucosa, o pH, a microbiota, os cílios e os fagócitos profissionais, incluindo também as células natural killer, NK, células natural killer, células assassinas. Ok? Então vamos falar aqui um pouquinho, né, desses mecanismos. Pessoal, a primeira barreira que um parasita vai enfrentar é a nossa pele. É o primeiro contato dele, certo? Em alguns casos, certo? Então, a nossa pele é a barreira que ele já enfrenta. Mas, no outro caso, né, tem os pelos, que vem ainda, né, acima da pele, acima no caso. Então, os pelos também é um mecanismo de resistência, certo? Nos protege de muitas infecções, de muitos parasitas, ok? Por exemplo, aqui os pelos do nariz têm essa função, os cílios, enfim. Vamos lá. A mucosa também é onde gruda alguns parasitas, certo? Então, tentando evitar que eles entrem no nosso organismo, tem esses mecanismos. Pele, pelos, como eu falei, mucosas. Outro tipo de mecanismo, o pH. O pH, pessoal, é, é o potencial de hidrogênio, certo? Naquilo que se explica bem. Enfim, existe uma escala de pH, certo? Que é de 0 a 14, ok? E aí, existe pH ácido, neutro e básico. Então, dependendo desse pH, pode trazer benefício ao parasita e pode trazer malefícios, ok? Nem todo parasita vai estar se dando bem se o pH for ácido, assim como nem todo parasita vai estar bem se o pH for básico ou neutro, não vai, ok? Mas para alguns parasitas, esse pH é ótimo. Exemplo, a gente vai ver, né, em helmintose, certo? No caso em verminoses, que vai ter certos vermes que quando a gente ingere em forma de cisto, de ovo ainda, é necessário que tá um ovinho, certo? Na alface, ok? A gente come. E aí o vermezinho está dentro desse ovinho. E quando chega no estômago é muito ácido. Mas isso é essencial para quebrar o ovo e o verme descer para o intestino, entendeu? Então, o pH ele facilita para muitos parasitas, mas ele também pode matar ou prejudicar um parasita, dependendo do seu potencial de hidrogênio, dependendo do seu nível de acidez ou de alcalinidade, certo? Então, o pH também é um mecanismo de resistência, certo? A microbiota, ou seja, no nosso corpo, pessoal, existem bactérias do bem, fungos do bem, certo? Que está ali, que vivem em associação com o nosso corpo, certo? Em harmonia com o nosso corpo. Elas estão ali, o nosso corpo dá para esses seres algo de bom, ou seja, a nutrição para eles, porém eles têm uma função de eliminar outros seres que causem doenças, certo? Então, existem bactérias, certo, que ficam na flora vaginal da mulher, isso é normal, não causando doença nenhuma. Porém, se entrar outra bactéria, certo, elas têm a capacidade, as bactérias do bem têm a capacidade de eliminar as bactérias do mal.
entendeu? Então, elas nos fornecem uma defesa quando o nosso corpo entra em contato com uma bactéria do mal, patogênica, certo? E a gente dá para essas bactérias do bem o quê? A nutrição delas, o aconchego, certo? Então, os cílios também é um mecanismo de resistência, certo? E também os fagócitos, certo? Profissionais. Vamos falar agora sobre esses fagócitos profissionais, certo? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, macrófagos. Bom, são células do nosso sistema imunológico, certo? A gente chama esse lado desse sistema imunológico, a gente chama ele de sistema inato, sistema natural. Essas células, que são os fagócitos profissionais, fazem parte do nosso sistema imunológico natural. A gente já nasce com essas células, entendeu? É inespecífico, é nosso e frente a qualquer infecção, a qualquer agente que cause doença, que passou pelo pelo, pela pele, pela mucosa, pelo pH, pela microbiota, passou por tudo isso, essas células do sistema imune, aqui ó, agora vão, o que? Vão nos defender, certo? Então, vão nos defender fagocitando, destruindo, certo? Quem causa a doença que está no nosso corpo. E também temos as células natural killer, que são células assassinas, que estão ali para matar. Matar quem? Os parasitas que estão nos acometendo, ok? E também temos um mecanismo de resistência que é chamado de mecanismo específico. Aí sim, a gente nós não nascemos, certo, com esse tipo de mecanismo propriamente dito, entendeu? É necessário que a luz da imunologia explica isso muito detalhadamente, certo? Mas não vamos nos ater, até porque a matéria não é imunologia, e sim parasitologia, certo? E aí, qual é esse mecanismo específico? Como que é isso? Nós temos as células, certo, específicas para isso, que são chamadas de linfócitos, linfócito T e linfócito B. O linfócito T, T de tatu, existem duas classes dele, TCD8 e TCD4. Os TCD4 são chamados também de linfócitos T auxiliares, certo? E TCD8 são chamados de T citotóxico, ok? E os linfócitos B, que são muito mais específicos, eles são quem, através de uma diferenciação, certo, em plasmócito, eles conseguem produzir os anticorpos. Aí sim, os anticorpos são altamente específicos. Para que se produza anticorpo contra o HIV, certo? O que não vai ser tão eficaz, esses anticorpos, certo? Para que se produza, é necessário que o ser humano tenha entrado em contato com o vírus HIV. Para que se produza anticorpos para a sífilis, certo? É necessário, ou que também não vão ser tão eficazes, certo? Não se sabe ainda por que exatamente, né? Esses anticorpos treponêmicos, vamos falar assim, é necessário que o ser humano tenha entrado em contato com a bactéria da sífilis, a treponema pallidum, entendeu? Por isso que é específico, certo? Pessoas que não têm a vacina, pronto. A vacina é uma imunização ativa e através da vacina você cria anticorpos para determinado agente infeccioso, para determinada doença. Exemplo, a vacina contra sarampo, contra a poliomielite. Pronto, a vacina contra a poliomielite, ela é aplicada, certo? E aí você adquiriu, certo, anticorpos para o vírus da polio, ok? Só que, o que é que vem nessa vacina?
vem o próprio vírus da polio, só que atenuado, certo? Com pouquinha quantidade, incapaz de lhe deixar com poliomielite. Mas os linfócitos B e linfócito T auxiliar, no caso do TCD4, já vão entrar em ação, certo? O linfócito B vai se diferenciar em plasmócito, enfim, vai ocorrer muitas reações, pessoal, que só será explicado em imunologia, como eu disse, certo? E aí, o seu corpo vai adquirir anticorpos através dos plasmócitos, certo? Que é uma diferenciação dos linfócitos B, ok? E aí, vai ter todo um contexto, certo? Vai ter órgãos que vão ter que entrar em ação também, que o timo, o baço, certo? Enfim, a imunologia explica isso maravilhosamente, perfeitamente. E, quem sabe, eu grave sim aulas de imunologia, certo? Explicando todo o processo, ok? Então, deixa eu ver aqui se tem mais slides. Então, pessoal, mecanismo de infecção, temos o que? Específico e inespecífico, certo? Já estou explicando aqui, creio eu, que está dando para vocês entenderem certo o assunto. Se não está altamente claro, ou assistir só uma vez, assista mais uma vez. Busque fontes aí na internet, fonte segura, para meus alunos, certo? Nas aulas ao vivo. Perguntem, ok? Anotem aí o que eu falei, que não deu para entender, não ficou claro. Anotem na aula ao vivo. Vocês me perguntam, certo? Para colegas, certo? Mas que não são meus alunos, mas que assistem, tem meu Insta, meu número do WhatsApp, ou até mesmo um e-mail, vocês mandam, me perguntam o porquê disso. Mas busquem outras fontes, pessoal. Ok? Então, a aula por hoje é só, certo? Mais de 1 hora de aula, certo? E o próximo assunto vai ser protozoários e doenças causadas por protozoários, certo? E falei aqui, né, sobre parasitologia humana, ok? Então, até a próxima.